Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada espiritual. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos 640 inscritos no canal e pelas mais de 8.000 visualizações somente este ano. Realmente é um crescimento muito grande do trabalho. Agradeço pelos comentários, pelas críticas, pelas sugestões e pelos e-mails. Este canal é um espaço livre para a manifestação do pensamento. Temos como regra aqui respeitar todas as religiões, respeitar todas as pessoas, tudo que as pessoas acreditam, no sentido espiritual. Entendemos que cada pessoa tem sua religião, tem suas crenças, e que o que desejamos aqui é ajudar cada um de vocês a desenvolver a sua espiritualidade. Não importa a que religião você pertença ou se não tem nenhuma religião. O que eu falo aqui é fruto dos meus estudos, de minha vivência espiritual e, portanto, eu não me considero dono da verdade, sou apenas uma pessoa que está seguindo o seu próprio caminho espiritual, aprendendo com seus erros e acertos e desenvolvendo a mim mesmo, como centro da minha espiritualidade, centro da minha religião, tá certo? Então, os assuntos que falamos aqui, se fizer bem para você, se você gostar, se você achar que é uma coisa boa, que lhe ajudou de alguma maneira e que vai ajudar alguém que você conhece, então eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe os conteúdos publicados aqui e com certeza isso vai nos ajudar bastante nesse trabalho. E o tema de hoje é um pedido feito por um dos inscritos desse canal, que mandou para mim uma mensagem essa semana através do e-mail clodofeitosa@hotmail.com, que eu vou deixar aqui na descrição. Caso você queira também mandar sua mensagem, fique à vontade, tá ok? Eu vou ler o que ele escreveu e depois nós vamos tentar responder aquilo que ele pediu, tá certo? Ele diz assim: Olá, Clodoaldo. Meu nome é Francisco, moro no Rio de Janeiro. Sou testemunho de Jeová há 16 anos, mas confesso que ultimamente venho tendo algumas dúvidas e ando pesquisando secretamente na internet os sites de pessoas que saíram da organização. Recentemente eu encontrei o seu canal e assisti a vários de seus vídeos. Gostei bastante da forma de falar que você usa com as testemunhas de Jeová, sem atacá-las, como fazem muitos outros na internet, e sem também falar que a gente tem que aceitar Jesus como Salvador pessoal e etc., coisa que eu considero uma apelação das igrejas evangélicas. Você sabe que as testemunhas de Jeová ensinam que este mundo está no tempo do fim e que Jeová vai destruir os maus no Armagedon e deixar somente os bons. Além disso, somos ensinados que apenas 144.000 pessoas vão para os céus e que esses são os chamados ungidos e que o restante dos escolhidos por Deus, que serão salvos, ficará aqui mesmo na terra, que é a chamada grande multidão de outras ovelhas, e que estes viverão para sempre numa terra paradisíaca e que será transformada. Essa é a base da nossa crença, da nossa esperança. Nós sabemos que é principalmente por causa dessa esperança que muitos de nós nos sacrificamos tanto, como é o caso daqueles que têm parentes desassociados e não podem falar com essas pessoas, e ainda aqueles que estão dispostos a perderem suas vidas ao invés de receber uma transfusão de sangue. Gostaria que você, se possível, informasse se ainda acredita em alguns desses ensinamentos, tendo em vista que você foi testemunho de Jeová. E, em caso negativo, gostaria que você fizesse uma explanação de sua nova esperança ou crença, para que eu possa avaliar se ela faz sentido ou não para mim, pois em vários de seus vídeos você fala sobre a filosofia espiritualista e fala em estudar em diversas fontes. Para mim fica um pouco difícil estudar dessa maneira, porque é muita coisa para ler, muita coisa para estudar, para chegar a um entendimento. E assim eu gostaria de uma síntese do assunto, abordando de uma maneira clara a esperança para nós humanos, tendo em vista que estamos vivendo em tempos difíceis. Se possível, deixando fontes para que eu possa pesquisar. Agradeço muito, se possível, faça um vídeo sobre esse assunto. Muito bem, então esse é o pedido do nosso irmão e amigo inscrito, o Francisco, do Rio de Janeiro, e eu gostaria então de dizer primeiramente que eu gostei muito da mensagem, queria agradecer imensamente
a Ele por esse e-mail respeitoso e pela oportunidade que Ele está nos dando para que possamos fazer algumas considerações, né, sobre os assuntos abordados por Ele no e-mail, sobre as crenças, né, a crença principal das Testemunhas de Jeová. Então, eu vou comentar aqui, né, algumas coisas do e-mail dele que eu achei importante e gostaria de comentar com vocês. Primeiro, né, como ele disse, né, ele disse que tem dúvidas e que está pesquisando secretamente em sites de pessoas que saíram da organização. Então, nessa parte, eu gostaria de dizer a você, Francisco, que você não é o único a ter dúvidas. Que ter dúvidas é uma coisa normal. Que todos nós temos dúvidas, não importa a religião que tenhamos, né? Aqueles que não têm dúvida é porque estão seguindo, de certa forma, fanática, as crenças de sua religião. Ter dúvidas é humano, né? É uma coisa que nós sempre estamos... nós temos a nossa mente justamente para isso, né? Para que nós possamos usar a nossa capacidade de raciocínio e de entendimento, né? E o estudo para entender as coisas. Então, ter dúvidas é uma coisa normal, natural, e acho que não tem nada de errado no que você está fazendo, né? Que é pesquisar em sites de pessoas que saíram da organização. Por quê? Porque se você pesquisa somente dentro das publicações da Torre de Vigia, obviamente você vai ter sempre o mesmo ponto de vista. E para que você possa ter um ponto de vista diferente, para que você possa avaliar suas crenças, é preciso que você estude em outros lugares, né? Que você tenha outras fontes para entender, para estudar, tá certo? Então, eu elogio essa sua atitude, né, de estar pesquisando em outras fontes, e sugiro a todos os inscritos aqui desse canal e também a todos que estão me assistindo nesse momento que façam o mesmo, né? Que não tenham medo de pesquisar em outras fontes, de ler outros assuntos, de ler outras filosofias, de assistir a palestras de outros mestres espirituais, né? Então, você não precisa ter medo disso. Se sua fé é forte o suficiente, né? Se ela é verdadeira, você sabe que nada vai afetar ela, não tem por que você estar com medo de assistir ou de ler algum outro material. Não é verdade? Você concorda comigo? Então, no meu ponto de vista, não tem nada de errado com o que você está fazendo. E é admirável a sua atitude e coragem, não só de pesquisar, mas também de questionar suas crenças, né? De parar para pensar e dizer assim, será que o que eu estou acreditando realmente faz sentido? Será que não existe uma outra forma de pensar sobre esse assunto, né? E se houver, né, qual vai ser a minha reação a ser exposto a ela, né? Eu vou entender, eu vou pesquisar, ou, né? Então, isso é importante, né? Então, eu considero importante o que você está fazendo, né? Continue com essa sua atitude sempre. Ele disse que assistiu a vários dos meus vídeos e que gostou da forma como eu falo, né, com as Testemunhas de Jeová. E falou também que não gosta, né, dessa atitude que muitos têm de dizer, não, você tem que aceitar Jesus como seu salvador pessoal e pronto, acabou. Né? Então ele fala que não gosta disso. E eu devo dizer a você que compartilho, né, do seu ponto de vista, né, nesse sentido. Né? Eu também não gosto dessa questão da pessoa ficar dizendo, você tem que aceitar Jesus como salvador pessoal e tal. Para mim isso é um mantra, é uma coisa que é dita por líderes religiosos apenas para prender as pessoas, né, dentro de suas religiões. Na realidade o que eles estão dizendo é o seguinte, você tem que aceitar a nossa religião para poder se salvar, né? E aí usa o nome de Jesus, né, para mudar, né, para que você possa aceitar, né? Mas na realidade eu não acho que deve ser por aí. Eu acho que cada um tem que construir as suas crenças com base na razão, com base no raciocínio, com base na ciência, na filosofia e no estudo dos livros antigos, dos livros espirituais, tanto antigos quanto atuais, né? E ouvir palestras e ensinamentos de mestres do passado e mestres atuais, né? Tem muitos mestres espirituais para a gente estudar. Então, acho que é por aí que a gente chega à verdade, né? Que cada um a sua verdade, e não tendo que aceitar de forma imposta, né, uma crença de outra pessoa, tá certo? Ele diz o seguinte, você sabe que as Testemunhas de Jeová ensinam que o mundo está no seu tempo do fim. Você concorda com isso? Não concordo que nós estamos no tempo do fim, nem muito menos que nós estamos vivendo em tempos piores do que no passado, né? Ao contrário, eu vejo que o que acontece é que a humanidade ela está evoluindo, ela está melhorando a cada dia que passa, né? Tem lá, que a gente sabe, alguns conflitos em alguns lugares, algumas guerras, né, alguns problemas, mas em geral, se você observar, a humanidade está evoluindo. Ela está evoluindo tanto moralmente, quanto
espiritualmente, materialmente, intelectualmente, a humanidade está evoluindo, né? Você pegar, por exemplo, períodos da época da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, né? Como era o mundo naquela época, né? Imagine se você, naquele tempo lá no passado, né? Onde não existiam as leis que existem hoje, né? As leis que protegem as minorias, as leis que protegem o seu direito, né, de pensar. Antes não, antes você tinha que aceitar, né? Imagina aí na época da escravidão, por exemplo, há apenas 200 anos atrás, aqui no Brasil a escravidão era, né, era correta, né? Então tinha pessoas, só porque tinha pele negra, eram escravas, e o Estado dizia que isso era correto, né? Então como é que a gente pode dizer que hoje, onde as pessoas vivem com total liberdade, é pior do que naquela época, né? Da escravidão, por exemplo? Ou na época que as mulheres não podiam falar nada, que a sociedade era inteiramente machista, controladora, e as mulheres não podiam falar nada. Hoje não existe mais isso, né? Ou pior, né? Aqueles que têm aquela questão da sexualidade, né? Dos homossexuais, que eram reprimidos, né? Enfim, tudo isso, com o passar do tempo, foram sendo construídas leis, né? Foram sendo feitas leis que mudaram completamente tudo isso, né? Além disso, a tecnologia, né? Quem não se lembra como era difícil, por exemplo, se comunicar com pessoas que moravam em outros estados, né? Hoje você pega, né, um celular, você fala com a pessoa cara a cara, né? Você vê a pessoa do outro lado, conversa com ela em tempo real, né? Graças ao advento da internet e da tecnologia, né, que foi feita junto com ela, especialmente nos últimos 10 anos para cá, né? Que salto que deu, né, na tecnologia, na ciência, o salto na medicina, né, que muitas doenças estão sendo tratadas. Uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando, se fosse há 100 anos atrás, iria dizimar populações inteiras, né? Seriam muitos e muitas mortes do que o que é hoje. Porque hoje nós temos a ciência, temos a ciência ao lado, né, da humanidade, a vacinação, né, os meios de vencer a pandemia sem que haja tantas mortes, né, como seria no passado. Então, eu vejo como uma mudança positiva, né, que a humanidade ela está evoluindo. Portanto, não estamos no tempo do fim da nossa sociedade. Ao contrário, nós estamos no limiar de uma nova sociedade na qual pessoas cada vez mais evoluídas estarão aqui presentes no planeta Terra e farão uma grande transformação aqui nesse planeta, criando as condições de tornar a Terra um lugar muito melhor do que o que ele já é, tá certo? Então, não acredito nessa questão de que estamos no tempo do fim, que está acabando, né? É o tempo do fim de outra maneira, né? Assim, nós estamos no fim de uma era. A Terra, até o presente momento, segundo a espiritualidade, estava num processo chamado de expiação e provas. E ela vai passar, então, para um outro estágio, chamado estágio de regeneração. Então, aí nesse ponto eu acredito, né, que nós estamos vendo nesse tempo do fim, mas essa mudança não vai ocorrer da forma que as Testemunhas de Jeová acreditam, né? Vai ser de outra maneira. Vai ser através da própria humanidade, sendo instruída pelo plano espiritual e com a tecnologia chegando aqui até nós, é que nós vamos então construir a nova terra, né? A terra paradisíaca, como eles acreditam. Tá certo? Aí ele fala assim: você acredita que os maus serão destruídos no Armagedon, né? Isso vão ficar somente os bons, né? Não acredito dessa maneira também, né? Não serão os maus destruídos. Aliás, ninguém vai ser destruído, tá certo? Por quê? Porque nós somos espíritos e, portanto, nós já somos seres eternos. Nós já temos vida eterna, por assim dizer. O que morre é o corpo físico, né? Então a gente encarna, passa um tempo, né, 80, 90 anos encarnado, depois a gente morre, volta para o plano espiritual, passa um tempo lá, depois reencarna de novo e fica assim, nesse processo sucessivo de reencarnatório. Por quê? Porque cada encarnação é uma oportunidade para o espírito aprender e se melhorar e evoluir espiritualmente, tá certo? Então, é isso que acontece. Então, não tem como você dizer que os maus serão destruídos, né? E isso até iria contra a justiça de Deus. Porque vocês sabem muito bem que há pessoas, né, que cometeram tamanhas atrocidades que apenas a destruição não seria justo, certo? Esse é o meu ponto de vista, certo? Apenas chegar e destruir a pessoa, ela ficar eternamente inconsciente, não seria justo para o tanto de coisa que ela fez de mal, que ela provocou, né, aos seus semelhantes, né, aos animais, ao planeta Terra. Então não seria justo,
Claro que não, né? Ela teria que, para ser justo, ela teria que colher as consequências daquele mal que ela plantou, né? Então, a lei divina, Deus, ele é a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, apenas a destruição não seria suficiente, né, para resolver isso. Então, como é que ocorre a justiça de Deus, então? Não é destruindo, não é acabando com a pessoa. Então, se você, testemunho de Jeová, acredita, né, que morreu, acabou, vai ficar dormindo eternamente, não é nada disso, né? Quando você morre, a vida continua lá do outro lado, no outro plano. E depois você volta para cá, né? Você é reencarnado e volta para cá, muitas vezes com um karma desse tamanho, para cumprir um karma aqui, certo? Para cumprir aquilo que você fez lá no passado, de várias encarnações, e que talvez não deu tempo você resolver lá nas encarnações anteriores, você vai resolver agora, né? Então, é assim que acontece. Então, não existe isso, morreu, acabou, não, tá certo? Pois bem, então não acredito que os maus serão destruídos no Armagedon. Aí aqui no Salmo 30, eu gostaria de ler com vocês aqui dois textos interessantes. O primeiro é Isaías 45, 18. É um texto conhecido de todos vocês, certo? Isaías 45, 18. Diz assim, ó, Isaías 45, 18. Pois assim disse Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que a formou, que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente e que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Então, aqui mostra claramente que a terra tem um propósito. Ela foi criada, ela foi feita com um objetivo. E, portanto, ela não vai ser destruída, como dizem, né, até algumas outras religiões, né, que estamos no tempo do fim, do mundo, que a terra vai ser destruída e tal. Nada disso vai acontecer. A terra vai continuar existindo. O que vai acontecer é que ela vai mudar de um estágio atual, chamado de expiação e provas, e vai passar para um novo estágio chamado regeneração. E nós estamos nesse meio aqui, entre o expiação e provas e regeneração. O processo já começou, já iniciou essa questão da regeneração. E as transformações que estão acontecendo no mundo, na terra, na sociedade, nas leis, já mostra isso, né, que está em processo de evolução. Quanto tempo isso vai demorar, nós não sabemos exatamente quanto tempo vai ser essa transição de expiação e provas para a regeneração. Mas o fato é que essa transição já começou lá no século passado, né? Lá, aliás, no século atrasado, 1800, né? Meados de 1800, ela começou essa transformação, né? A humanidade evoluindo, as leis mudando, a sociedade mudando, né? E tudo sendo transformado, a tecnologia chegando. Então, porque você observa, olha, a humanidade ela passou milhares de anos vivendo da mesma maneira, né? Lá como na Idade Média, né? Sem ter tecnologia, as coisas, né, difíceis, não tinha conhecimento, era tudo escondido. De repente, né, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, tudo começou a mudar, né? Começou a Revolução Industrial, teve a Revolução Francesa, que trouxe revolução, claro, foi uma coisa muito sangrenta, mas trouxe evolução para as leis que estão presentes até hoje. A Revolução Industrial, que foram várias revoluções industriais. Depois veio as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e após isso, muita e muita tecnologia passou a haver aqui no plano físico, né? Essa tecnologia ela é enviada pelo plano espiritual, ou seja, os cientistas nascem e vão tendo ajuda para conseguir lembrar do que tem lá. Essa tecnologia que existe aqui, ela já existe no plano espiritual e é transferida para cá, através de cientistas, né, de homens que vêm aqui com essa missão, que encarnam com essa missão, tá certo? Então, já há essa transição entre expiação e provas para regeneração, tá certo? Então, o que é que vai acontecer com os maus, então? Porque, evidentemente, há espíritos, né, que são maus. Quando a gente diz que um espírito é mau, a gente não está dizendo que ele não tem cura, que ele não tem conserto. Não é isso. A gente está dizendo que esse espírito ele ainda não tem conhecimento, ele não entendeu as coisas ainda, né? Não evoluiu o suficiente para entender que o bem é o melhor caminho. Então ele continua lá naquele caminho mau, tá certo? Então o que é que Deus vai fazer? Porque às vezes essa pessoa não está no momento dela. Cada um de nós está no seu momento, certo? Cada um tem a sua trajetória individual, certo? Então, uns estão espiritualmente bem evoluídos lá na frente, né? Jesus, por exemplo, né? Os apóstolos e outros, né? Outros mestres do passado, né? Do presente também, pessoas espirituais
estão lá na frente. Outros estão no meio, outros estão aqui onde nós estamos, né? Outros estão lá atrás e outros estão bem lá atrás mesmo, certo? Estão bem vivendo numa situação espiritual muito ruim ainda. Então a pessoa ela está no mal, agindo mal ainda, agindo, né, com a perversidade. O mal é a ausência do bem, é a ausência do conhecimento, da luz, por assim dizer, do entendimento. Então, quando o espírito chega a ter conhecimento, ele muda e ele evolui. Agora, é claro que isso não acontece da noite para o dia. São necessárias, às vezes, muitas e muitas encarnações até que o espírito mude e se transforme. Tá certo? Mas aí, se já está no processo de regeneração, como eu falei para vocês, então, quando ela chegar aqui no nível de regeneração, né, ela está saindo de expiação, provas, passando nesse meio aqui, que é onde nós estamos, e para chegar na regeneração. Mas para viver no mundo de regeneração, o mal, aqui no mundo de expiação e provas, que é o que nós estamos ainda, o mal sobrepõe o bem ainda. No mundo de regeneração, o bem vai sobrepor o mal. Ainda vai existir algumas situações ruins, mas o bem vai sobrepor o mal, certo? Mas para que isso aconteça, como é que pode? Se tiver espíritos maus lá, pessoas agindo com maldade, como é que vai ser? Então o que é que Deus vai fazer? Aí nós vamos agora para o Salmo 37, que também é um texto muito conhecido de vocês, certo? Salmo 37. Deixa eu achar aqui rapidinho. Salmo 37, e você vai ler o 9 e o 10. Diz assim, Salmo 37, 9 e 10. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco, e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde eles estavam, mas eles não estarão lá. É claro que aqui a linguagem é muito forte, né? Quando diz deixarão de existir e tal, dá a ideia de que Deus vai matar eles, né? Vai fazer eles simplesmente deixar de existir. Mas a gente tem que entender que a Bíblia é um livro cheio de linguagem figurada, linguagem figurativa. Então a gente não pode entender tudo literalmente, porque senão a gente vai ter muito problema para entender, tá certo? Vai ficar confuso e vai terminar desistindo, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Os maus serão eliminados, né? Eliminados como? Veja bem, o planeta Terra, ele é mais ou menos assim. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem, certo? Como é que funciona aqui. Veja bem. Então, esse aqui é o planeta Terra, tá certo? Essa aqui seria a superfície da Terra, a superfície física da Terra, o plano físico onde nós estamos, tá certo? Mas aí o que acontece? Em volta da Terra, você vai ter diversos outros planos de existência, certo? E esses planos, eles são compostos de matéria também, só que é uma matéria mais sutil, é uma matéria imperceptível aos nossos sentidos, certo? Mas ela existe, tá certo? Então veja bem, é mais ou menos assim, ó, certo? Então aqui está a Terra, aqui no meio, e em volta da Terra você vai ter várias outras superfícies. Essas superfícies são feitas de matéria também, só que é uma matéria sutil, uma matéria que nossos sentidos não conseguem captar. E aí você vai ter a primeira superfície, que nós chamamos de umbral. Depois nós vamos ter uma superfície chamada plano da luz, uma outra superfície chamada plano de mestres ascensionados e uma outra superfície chamada de plano de governo, tá certo? E o mesmo que está aqui, que eu estou falando sobre o planeta Terra, ocorre com todos os outros mundos do universo. Porque não é só a Terra que é habitada no universo, de jeito nenhum. Se você pegar somente a nossa galáxia e você tivesse tempo para viajar de uma estrela para outra e passar apenas um dia em cada uma dessas estrelas, você ia passar 1 milhão de anos para viajar por todas essas estrelas e ficando apenas um dia nelas. Então eu pergunto a você, com essa grandiosidade toda, apenas na nossa galáxia, que é uma galáxia pequena, e várias outras galáxias que existem, vários aglomerados, né, no universo, né? Você acredita que só existe vida aqui na Terra? Né? É óbvio que não, né? Então, existem muitos outros mundos habitados no universo, né? E eles são habitados tanto fisicamente, nos planos físicos, quanto nos planos espirituais, que são os planos menos densos da matéria. Então, o que acontece? Como é que ele vai remover os maus da Terra? É assim. Veja bem, você vai entender. Aqui, o mal, a pessoa
está aqui encarnada, tá certo? Então, quando ela morre, o que é que acontece? O espírito dela vai para uma dessas superfícies aqui, tá certo? E aí o que acontece? Nessas superfícies tem cidades, tem uma tecnologia, tem uma sociedade vivendo, né? Tudo aqui em cima da gente a gente não percebe, mas está tudo aqui, tá certo? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa pessoa ela reencarna e volta para a superfície da Terra, tá certo? Então, nessa primeira superfície, conhecida como umbral, normalmente ficam aqueles espíritos que estão em sofrimento e que não estão mais de acordo com a situação vibratória do planeta Terra, tá certo? Nós poderíamos dizer então que são os maus, certo? Então eles estão nesse lugar. Eles vão para alguma zona desse lugar. Não é que todo umbral só tem gente assim, não. Tem uma área lá onde ficam essas pessoas que vão ser retiradas da Terra. Mas vão ser retirados não para ser destruídos, né? Esses espíritos eles ficam lá e o que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser transmigrados para outro planeta de expiação e provas no universo, que existem milhões de planetas semelhantes à Terra, de expiação e provas no universo. Então esses espíritos serão retirados, né? Desencarnam primeiro, são colocados nesse local do umbral e depois são retirados e são colocados em outro planeta para lá continuar a sua evolução, num planeta de expiação e provas que ainda vai estar de acordo com a vibração daquele espírito, não é isso? E com o passar do tempo, é claro, ele vai evoluindo lá nesse outro local e pode ser que ele seja trazido de volta para a Terra, já no outro estágio, ou levado para um outro mundo, né, que esteja em nível mais avançado também. O fato é que Deus, ele dá sempre a oportunidade para o espírito evoluir e se melhorar. Quando ele não está mais compatível com uma determinada superfície de um planeta, ele é transmigrado para outro e continua a sua jornada espiritual. Mas ninguém é destruído para sempre. Ninguém perde a consciência e se acaba. Tal. A nossa vida não começa com esse corpo físico que nós temos agora. Esse corpo nós temos agora nessa encarnação, mas em outras encarnações nós tivemos outros corpos. E nas futuras nós teremos outros corpos. Porque o espírito que está dentro de nós, né, que anima este corpo, ele é pré-existente à matéria. Ele existe antes da matéria e sobrevive à morte da matéria. Então não tem como Deus chegar e destruir o mal porque o espírito permanece vivo, né? Então o que acontece? Ele é retirado e é colocado em outro local mais apropriado para a vivência dele. Tá certo? A vida não é uma exclusividade do planeta Terra. E você pode ler aqui em João capítulo 14, convido a você para ler comigo também, João 14, quem falou isso foi o próprio Jesus, né? Em João 14, versículo 1 ao 3, você vai ler o seguinte, João 14, versículo 1 ao 3, ele diz assim, não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em Deus, exerçam fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Também, depois que eu for embora e lhes preparar um lugar, eu virei novamente e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então, Jesus deixou claro, existem muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo. Então, existem muitas moradas, tanto planos físicos quanto planos espirituais. Aqui na Terra mesmo, você vai encontrar o plano físico e outros planos em volta da Terra. Planos densos, né, difíceis de viver lá também, e planos cada vez melhores, certo? Por exemplo, o plano da luz, o plano onde tem espíritos iluminados, que já fica mais acima do umbral. Nesse plano, as cidades astrais são todas com uma tecnologia fantástica, né? Coisa que a gente nem sonha em ter aqui, lá ele já tem, certo? É o céu que a gente diz aqui, por exemplo. Quando a pessoa vai para o céu, aqui, que diz aqui, né, as pessoas que costumam estudar a Bíblia falam, fulano vai para o céu. Na realidade, ele vai para uma cidade espiritual, que fica acima de nós, né? Em um desses planos, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. Agora, o processo de evolução, né, o processo de evolução da Terra ocorre exatamente como ocorre a evolução dos espíritos. Então, tanto nós estamos evoluindo como espíritos, quanto também o planeta Terra. Tá certo? Então, lá em cima da Terra, lá no plano mais superior da Terra, vai ter um plano de governo.
esse plano de governo, ele controla tudo que existe, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Então tudo tem leis, tudo é governado, nada está jogado de qualquer maneira, não, tudo tem controle, né? As encarnações têm controle, né? Tudo é bem controlado, tá certo? E será o plano espiritual que vai produzir as mudanças necessárias na Terra para que ela venha então a entrar no modo de regeneração. Essas mudanças acontecerão através da ciência, da tecnologia, da medicina, da área social, da política, da moralidade, das novas leis e em tudo mais o que for necessário para que a Terra venha a se tornar um mundo cada vez melhor e que poderíamos até chamar de paraíso. Mas isso vai ser feito por nós mesmos, espíritos, né? Encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando. É por isso que quando a gente fala assim, temos que preservar o planeta, né? Para as futuras gerações, né? Para os nossos netos, bisnetos, etc. e tal. Você tem que pensar o seguinte, que os seus netos, os seus bisnetos, os seus tetranetos, pode ser você mesmo, certo? O espírito que hoje está aqui destruindo o meio ambiente, você lá na frente, você pode vir a colher as consequências do que você está fazendo. Você mesmo vai voltar para cá, né? Então, quando a gente passa a ter essa consciência, então a gente começa a mudar alguns pontos de vista, né? Pô, eu não posso mais destruir o planeta, porque é o planeta que eu mesmo irei viver, né? Lá na frente, né? Então, é isso, é mais ou menos por aí. Então, a gente vai continuar nosso processo evolutivo aqui mesmo na Terra, e a Terra vai evoluir. Aí ele falou também no seu e-mail sobre 144 mil que vão para os céus, que são ungidos e que o restante ficará aqui na Terra. É a chamada grande multidão, que viverá para sempre. Aí ele pergunta se eu acredito nisso. Bom, é o seguinte, quando a Bíblia fala esse número 144 mil, não é um número literal, é um número figurativo. E ela se refere, nesse caso, isso na realidade, esse negócio de dizer que é um número redondo, fechado, que só 144 mil pessoas vão para o céu, isso aí é uma interpretação do corpo governante, equivocada, tá certo? Porque na realidade, na Bíblia, esse número não é literal. Ele é um número metafórico que representa todas aquelas pessoas, todos aqueles espíritos que vão ascensionar, ou seja, que vão sair do ciclo reencarnatório, certo? Porque chega um momento que o espírito ele evolui a tal ponto que ele não precisa mais encarnar no plano físico da matéria. Ele poderá continuar a sua evolução lá no plano espiritual mesmo, né? São espíritos evoluídos, espíritos que atingiram estágio de perfeição bem maior, né? Muito grande nesse estágio de perfeição, então eles não precisam mais reencarnar aqui no planeta Terra. Se quiserem, reencarnam, né? Porque existe ainda a lei do livre-arbítrio, né? Então, se eles quiserem, eles encarnam aqui. Muitos deles encarnaram, né? Para nos ajudar. É o caso de Jesus, por exemplo, dos apóstolos, né? De vários outros mestres espirituais que encarnaram aqui no planeta Terra. Eles não precisavam encarnar, mas encarnaram para deixar ensinamentos, para deixar meios da gente evoluir, tá certo? Então, quando a gente fala isso, desses 144 mil, não é literal, é figurativo e significa aquelas pessoas que vão evoluir espiritualmente a ponto de não mais necessitar encarnar aqui no planeta Terra. E os outros que vão ficar, obviamente, são os espíritos, né, que estarão na nova sintonia do planeta, tá certo? O planeta de regeneração, né? As leis serão outras, não vai ser mais a lei de expiação e provas, a lei do karma, né? Então, quem tem aquele karma pesado, que tem que expiar, então não vai ser mais aqui na Terra, ele não vai mais encarnar aqui na Terra, ele vai encarnar em outro mundo, semelhante à Terra, atualmente, né, para que ele possa continuar lá a sua jornada. E os demais que vão estar com a vibração nova, né, com uma frequência espiritual melhor, de mudança, de melhoria, né, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento espiritual, estes ficarão na Terra. Uma Terra que será então transformada, será modificada, tá certo? Então é isso que significa esses 144 mil. Aí ele pergunta, e quando, né, que isso vai acontecer, né? Quando a Terra se tornará um paraíso? Se isso vai acontecer, quando vai acontecer? Nós não sabemos quando o processo estará concluído. Nós sabemos que ele já está acontecendo, certo? Nós já estamos em processo de mudança gradativo. Esse processo começou lá no século XVIII, final do século XVIII, passou pelo século XIX, século XX, século XXI, né, e vai seguir, né? A humanidade evoluindo, mudando as suas leis, mudando as coisas,
e vai chegar no momento que a Terra realmente será, então, transformada. Ela se transformará num mundo novo, sem guerras, sem violência, né? Sem fome, né? Os governantes não serão mais corruptos, né? Serão pessoas iluminadas, pessoas do bem que governarão a Terra. Então, aí a Terra muda, né? Se transforma em outra, ela passará então a ter outra condição, tá certo? Agora é claro que nós teremos que nos transformar nesse ínterim, né? Cada um de nós tem que fazer por si, tem que mudar, tem que melhorar, tem que passar a amar mais, tem que passar a fazer bem ao próximo. É isso que nós devemos fazer. E aí não importa a religião que você pertence. Se você estiver praticando isso, né, fazendo bem, se esforçando para se melhorar, para mudar moralmente, para se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um espírito melhor, então você está no caminho certo de estar nesse programa, né, por assim dizer, de regeneração, e que você permanecerá então na terra regenerada. O contrário também é verdade. Se você não segue, né, não muda, não quer mudar, não quer melhorar, quer voltar a ser o que eram as coisas ruins do passado, então significa que a sua energia, a sua vibração não está mais de acordo com o planeta Terra e, portanto, muito provavelmente o que acontecerá vai ser uma transmigração de sua alma para outro mundo de expiação e provas. Ok? Nós vivemos ainda sob a lei do karma e isso proporciona a oportunidade de agir dentro do nosso livre-arbítrio, sabendo que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências e o que plantamos hoje colheremos amanhã, ou nessa encarnação ou nas futuras encarnações. E, portanto, só há um caminho para todos nós, não importa a religião, não importa a crença, né? Só existe um caminho, que é aquilo que Jesus nos falou aqui em Mateus capítulo 22, versículo 36, que eu gostaria de ler com vocês. Mateus 22, veja aqui, ó. Deixa eu achar aqui, Mateus capítulo 22, versículo 36 até o 40. Ó, 22, 36 ao 40, ele diz assim, os discípulos perguntam a ele, instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Aí Jesus responde, e isso vale para nós, hein? Diz assim, ele diz, ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus resumiu tudo o que foi ensinado por todos os profetas, por tudo que está escrito na Bíblia, esse livro inteiro aqui, ó, certo? Se você ler tudo o que está aqui, certo? Várias vezes, mas você não entender que você precisa amar o seu próximo como você ama você mesmo e que você precisa amar a Deus, então não adiantou nada a sua leitura, foi perdida, tá certo? Pode ler 10.000 vezes, mas se você não entender que você precisa amar, que você precisa se modificar, se tornar uma pessoa melhor, ajudar o seu próximo, se você não entender isso, então não importa a religião também que você pertence, não importa também se ela diz que você está salvo ou não, certo? Sem o amor, que é o caminho que Jesus nos deu para a salvação, não tem salvação, tá certo? O caminho é o amor ao próximo, o amor ao próximo como a nós mesmos. Isso vale também os animais, o planeta Terra, né? Tudo que existe, né? A natureza, né? Então a gente tem que aprender a amar tudo isso, né? Porque tudo isso são presentes de Deus para nós. Quando a gente faz isso, então a gente vai adequando o nosso processo vibratório ao novo mundo de regeneração, que é o mundo que está sendo já implantado aqui na Terra, né, no decorrer do tempo. E você com certeza fará parte dele, tá certo? Bom, é isso, né? Termino aqui a minha exposição. Espero ter respondido, né, a questão do nosso irmão, né, o irmão Francisco, lá do Rio de Janeiro, e também ter respondido, ao mesmo tempo, algumas dúvidas de vocês que estão me assistindo. Né? De alguma forma, tem ajudado vocês a entender. Se ficou alguma dúvida, mande pelo e-mail, que eu vou deixar aí, né, que eu terei prazer em responder. Vou deixar também na descrição alguns links de estudos, livros, palestras, filmes e tudo mais que fala sobre essa questão espiritualista. Né? Então, você olha aqui na descrição e veja aí, tem várias coisas que eu coloquei, tá certo? Claro, você vai assistir, vai tirar suas próprias conclusões, tá certo? Mas eu vou deixar aí.
tá certo? O meu papel, o meu trabalho é falar que tem isso, né? Que existe isso. E você é livre, né? Para aprender, para acreditar, para não acreditar, tá certo? Isso é você quem decide, tá certo? Então, muito bem. Eu agradeço muito a sua atenção. Fico imensamente agradecido por vocês ter passado esses momentos aqui comigo. Desejo a vocês todos um ótimo final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês e proteja vocês. Se cuidem, né, nessa pandemia. Usem as máscaras, né, usem o álcool em gel. Evitem as aglomerações. Né? Lembre-se que eu falei agora há pouco, né, da questão do karma, né, que você colhe aquilo que você planta. Isso continua valendo. Então, que você possa ter esses cuidados, né, na sua vida, e com certeza você vai conseguir passar também dessa pandemia e vai se manter vivo. Então, agradeço muito a vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, muita paz e muita luz. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.